Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje é o episódio número 409? 409 e hoje vamos falar sobre o poder da expectativa. Sim, vamos repensar um bocadinho esta questão das expectativas. Vamos pensar em expectativas com um prisma ligeiramente diferente daquele que nós temos trazido aqui para o Normalmente podcast. falamos de expectativas como a raiz do sofrimento, mas talvez... Hoje vamos falar sobre as expectativas, sobre algo mais e como podemos utilizar as expectativas a nosso favor. Vamos fazer referência a uma série de estudos interessantes sobre expectativas e também a algumas experiências nossas, nomeadamente na área da parentalidade, né? e do desporto. Acho que vai ser uma conversa interessante. Certo. Antes disso, tenho a expectativa de que os cursos que nós lançamos para 2025 sejam tão fixes como são sempre. Sim, não é? Sim. E, portanto, para quem tem interesse em toda a nossa oferta de cursos e certificações, estão no site da Life Training, lifetraining.pt. Lifetraining.pt tem lá toda a informação sobre os nossos cursos de parentalidade consciente, neuroestratégia, coaching. Nós falamos muitas vezes sobre isso, porque mesmo quem ouve o podcast todas as semanas, às vezes manda uma mensagem a dizer: "Oh Pedro, tu fazes curso de coaching, recomendas-me lá um curso de coaching?" Eu disse: há anos que eu faço curso de coaching. Sou suspeito, mas... Nunca digo que sou suspeito, mas porque é que eu iria dizer isso? Eu digo isso, sou suspeito quando recomendo, porque pronto, eu acho que é o melhor curso de coaching. Eu não me sinto minimamente suspeito, Mia. Ainda bem. Sim. Portanto, a recomendação muito forte para 2025, um bom ano para desenvolvimento pessoal, é fazer um curso da Life Training e poder estar connosco e com a nossa equipa. Nós ficamos muito contentes e temos expectativas muito positivas em relação ao impacto que os nossos cursos criam. E expectativas muito positivas em relação às pessoas que se juntam nesses cursos também. E expectativas muito positivas em relação à conversa que se vai seguir já a seguir. Vamos a isso? Vamos. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, Mia, hoje quero falar contigo sobre o poder da expectativa. Ok. Sim. Nós, ao longo destes anos todos no podcast, falamos umas 500 vezes sobre expectativas. Certo. E muitas vezes falamos da expectativa enquanto um mecanismo que nem sempre é saudável. Porque, aliás, às vezes até utiliza o clichê de que a expectativa está na raiz do sofrimento. Certo. Não é? Porque espero uma coisa que depois não acontece e isso faz-me sofrer. Hoje gostava de introduzir aqui uma perspectiva diferente sobre a expectativa, que pudéssemos refletir sobre a expectativa de uma forma talvez um pouquinho mais prática ou mais imediata. E a razão para trazer este tema tem a ver com, nos últimos dias, ter apanhado nas redes sociais a referência a vários estudos. Alguns deles são muito conhecidos e aparecem muitas vezes referenciados, outros são mais recentes, mas em que todos apontam assim num determinado sentido. No sentido de que, em determinadas situações, a expectativa poder superar até a química, ou a expectativa poder até superar os genes. Alguns exemplos destes estudos. Dar a pessoas bebidas sem cafeína, dizendo-lhes que as bebidas têm cafeína. Certo. E observar depois o reporte das pessoas a demonstrarem que sentiram os efeitos da cafeína, apesar de não a terem ingerido. Ou seja, a terem certas manifestações, por exemplo, sentirem mais energia ou sentirem aceleração do batimento cardíaco, apesar de não terem bebido cafeína. Portanto, um exemplo de uma situação onde a expectativa supera a química, não é? Porque não houve introdução real de cafeína no sistema. Mas este tipo de efeito, ele é visível até em coisas mais profundas. Um dos estudos que era referenciado, que é um muito conhecido, juntam-se pessoas que têm uma determinada condição genética. Uma mutação genética. Uma mutação genética.
Essa mutação genética faz com que processem ou lidem com o excesso de dióxido de carbono de uma forma diferente do que a normal. Então pegas tem 50% das pessoas têm essa mutação genética, 50% não têm. E fazes 2 grupos. Em cada um dos grupos tens 50% que têm e 50% que não têm. Portanto, os grupos, as amostras são iguais. São iguais. E chegas ao grupo A, em que metade tem e metade não tem a mutação genética, mas informas essas pessoas que todas têm a mutação genética. E no grupo B, em que metade tem e metade não tem, informas que ninguém tem a mutação genética. E depois pedes às pessoas para desempenharem certas atividades onde a mutação genética supostamente iria gerar um certo resultado na forma como o sistema lida com o dióxido de carbono. O que é interessante é que as pessoas que não têm a mutação, mas foram informadas que têm, conseguem ter resultados melhores neste teste porque acham que é suposto que assim seja, do que as pessoas que têm a mutação, mas que lhes disseram que não têm. Que não é? Depois a extrapolação é pois que... é um dos estudos mais conhecidos nesta... A extrapolação é que neste caso a expectativa superou até a genética. Né? E se nós trouxermos este tipo de situações para o nosso dia-a-dia, né, podemos começar a refletir sobre uma série de situações onde nós temos uma expectativa prática imediata sobre alguma coisa que vai acontecer como resultado de um certo comportamento ou de uma certa atitude. E como a expectativa em si pode ser tão importante na formação do resultado, até gerando o próprio resultado. Até essa expressão, não é? The expectation effect. É assim que se chama o efeito da expectativa, que se tem que tomar em conta. Isso foi com esses estudos que há mais, acho eu, não é? Que confirmam a mesma coisa. Sim, há muitos estudos deste género, mas o que isto nos pode pôr a pensar é, por exemplo, se eu sou uma daquelas pessoas que, por exemplo, alguém me diz, estamos a jantar e alguém diz, olha, queres tomar café? E a pessoa diz, não, que se eu tomar café já não durmo. Okay? Que isto tanto pode ser a referência, de facto, a um acontecimento químico que a pessoa enfrenta no seu sistema se ingerir cafeína, como o facto de depois não dormir muito bem pode ser um produto daquela expectativa. Sim, lembro-me outro estudo que ouvi que era sobre glúten. Não é? As pessoas foram informadas que a comida que iam ingerir que tinha glúten. E pessoas intolerantes depois tinham reações. Sim, só que a comida não tinha glúten nenhum. Aliás, no edifício onde estavam não havia glúten. A fazer a experiência, não havia glúten de todo. E depois tiveram os efeitos como se tivesse tido glúten. Né? Há uma outra expressão, por isso, que eu gosto, às vezes, de utilizar, que é a profecia autoproclamada. Né? E vejo isso também muito na parentalidade, né? Da forma como falamos sobre as crianças, as características que atribuímos, parece que elas se transformam numa profecia autoproclamada. Quanto mais eu digo a uma criança que ela é preguiçosa, mais preguiçosa ela fica. Ela até confirma esse rótulo. E estava-me a lembrar de outros estudos que não me lembro de ter visto esta expressão, não é? Que este investigador de onde vêm estes estudos agora não falava desses, mas das expectativas que um professor tem em relação a uma turma em particular. Se a turma tem uma boa reputação, que é bem comportada, bons resultados para aí fora, em princípio isso confirma-se. E se for ao contrário, também se confirma, não é? Portanto, isso mostra o quão... Estes estudos todos mostram de alguma forma isso que estás a propor aqui. Embora a expectativa muitas vezes é a raiz do sofrimento, só que acho que estamos aqui a falar de expectativas um bocadinho diferentes, né? Mas é interessante termos isso em conta. O poder da expectativa. Lembras-te de um estudo com que nós os dois contactámos já há uns anos, é uma coisa muito antiga, que foi uma coisa muito prática, foi uma professora que dentro da sua turma ela tinha uma parte dos alunos tinha olhos castanhos e outra parte dos alunos tinha olhos azuis ou verdes. E ela informou a turma, antes de fazerem um teste, eu penso que de matemática ou algo do género, ela informou a turma de que havia estudos e investigação
que tinha demonstrado que crianças com olhos azuis ou verdes tinham mais facilidade em raciocínio matemático e tendiam a ter melhores notas. E depois ela observou que, por comparação com o que tinha acontecido antes, com o padrão, os alunos que tinham olhos azuis ou verdes tinham melhorado os seus resultados em média. E ela depois apareceu, mais tarde, e disse à turma, pediu desculpa, disse que ela tinha interpretado mal os dados, porque na realidade ela tinha-os enganado sem querer. Porque era exatamente o contrário. Os alunos com olhos castanhos é que tinham melhores notas. E a seguir, o que ela observou foi que os alunos com olhos castanhos melhoraram, em média, a sua performance. Não é? Que ela aqui ativou muito este poder da expectativa, que é eu esperar de mim próprio um melhor resultado só por causa de uma característica que eu tenho, que em princípio não tem ligação nenhuma com a minha capacidade de fazer cálculo matemático. Sim, eu lembro eu acho que já mencionei isso, de um sadhu indiano, um sadhu daqueles homens sagrados que andam nas ruas de laranja na Índia, que ele dizia que é mais importante de comer, daquilo que comes, é o que pensas sobre aquilo que comes, não é? Estava-me a lembrar disso ligado a este estudo sobre. No fundo, ele estava a falar sobre este expectation effect. Certo. Né? Mas não achas que isto é um bocadinho. É super interessante, não é? E ao mesmo tempo vejo assim alguns perigos disto, estas ideias de basta acreditares. Sim, né? Se manipulares a tua expectativa, então vais conseguir superar os efeitos da química, os efeitos da genética. Mas eu acho que estes estudos não apontam nesse sentido. Certo. Eles apontam de que isto pode ter um efeito, mas não diz que, sei lá, Porque o que é que acontece quando a extrapolação é assim exagerada? Por exemplo, a ideia de que se eu tenho uma doença no meu sistema, se eu conseguir manipular as minhas expectativas no sentido de agora todos os dias vou beber um copo de água de manhã e isso vai-me curar, então eu vou ativar a cura em mim e ficarei curado. Porque a minha expectativa vai superar a química, a genética, neste caso vai superar também o efeito de uma bactéria, de um vírus ou de uma doença que se está a manifestar no meu sistema, não é? E isto não é... os estudos já não provam isto, não é? Era bom que assim fosse. Mas o que mostram é que pode haver um efeito, ou seja, que o facto, por exemplo, de eu ter esperança em relação... Esperança e expectativa não são de toda a mesma coisa. Mas se calhar eu criar aqui a expectativa de que um determinado tratamento me vai ajudar tende a favorecer os efeitos do tratamento, não é? Ativa aquilo que se chama normalmente o efeito placebo, não é? Que é, independentemente do efeito químico de um medicamento que eu estou a tomar, por exemplo, o facto de eu acreditar e de ter uma expectativa positiva em relação a este tratamento aumenta a eficácia do próprio tratamento. Ligando aqui as ideias destes estudos, porque os estudos todos que nós referimos aqui pressupuseram, é assim que se diz? Houve aí alguém que instalou a expectativa, digamos alguém assim. Que manipulou a expectativa. Alguém que não foram as próprias pessoas que tiveram fizeram Certo. aqui uma escolha em relação às expectativas que iam ter, não é? Houve sempre um investigador, alguém que disse, olha, tu fazes parte do grupo que tens a mutação, tu não fazes... Que pode ser uma coisa direta ou indireta, não é? Eu estava-te a contar no outro dia um estudo que eu li no livro O Subliminar, do Leonard Mlodinov, em que ele é um estudo que eu achei bem engraçado, porque era um estudo feito com mulheres asiáticas nos Estados Unidos. E eles queriam pôr mulheres asiáticas a fazerem testes de matemática. O que é que eles estavam ali a tentar perceber? Que há um preconceito negativo em relação a mulheres e matemática. O preconceito é mulheres têm mais dificuldade em matemática do que homens. Okay? Já agora é um preconceito que não tem assim grande validade, mas claro, é um preconceito. Mas existe, por outro lado, um preconceito positivo em relação a ser asiático e matemática, que é os asiáticos são melhores a matemática. Então, eles pegaram neste grupo, que é um grupo engraçado, que é um cruzamento, mulheres asiáticas têm um cruzamento de duas crenças que geram expectativas opostas. E então, o que é que eles faziam? Não havia nenhuma informação explícita, mas eles punham metade das mulheres antes de fazer o teste de matemática,
por exemplo, a fazerem a descreverem o que é ser mulher e a falarem sobre a sua mãe e a sua avó. Ou seja, implicitamente estavam a reforçar muito a identidade de tu és mulher. Mas com outras pessoas, pediam, por exemplo, para elas descreverem a cultura em que nasceram e descreverem traços culturais. Ou seja, estavam implicitamente a reforçar o facto de tu és asiática. O que é que acontecia? O grupo em que o reforço foi tu és mulher tinha notas, a performance baixava, enquanto quem tinha o reforço identitário de tu és asiática subia, mesmo que ninguém lhes veio dizer, olha, atenção que os asiáticos são melhores. Em matemática estava simplesmente a procurar ativar implicitamente este preconceito. Este preconceito. Né? E eu acho que isto acontece em muitas coisas na nossa vida, que às vezes não há ninguém a fazer esta manipulação da expectativa. Não é? Olha, eu, por exemplo, no outro dia tive uma consulta médica e no final a médica fez-me uma prescrição e disse-me assim, Pedro, agora vai tomar isto e vai ver que vai ficar muito melhor. E eu saí e disse, isto foi muito fixe, porque ela está a manipular positivamente a minha expectativa, está-me a dar até uma espécie de um comando hipnótico, não é? Que é, vai ficar muito melhor. E isto faz com que, como neste caso a médica é uma figura de autoridade para mim em relação àquele tema, porque eu parto do princípio que ela já observou muitas pessoas ao longo da sua carreira que estavam na minha condição, portanto, quando ela me diz vai melhorar, é porque ela sabe que aquele medicamento tende a ajudar naquela situação. Em princípio, o resultado vai ser melhor do que ela dissesse Pedro, olha, vamos experimentar isto, em princípio não vai funcionar, isto raramente funciona, pode ser que no seu caso, talvez, melhore um bocado, mas também pode ser que não. Eu estou agora a pensar no meu processo com médicos durante estes últimos 2 meses. Levaste muito com isto. Levei muito, não temos certeza, vamos a experimentar, não sei o quê, pode ser que funcione. Não estão a usar bem o poder da expectativa. Não estão mesmo, eu tenho que encontrar alguém que me faça sugestões e que manipula as minhas expectativas de uma forma muito melhor. Agora, como é que se cruza isto com a nossa proposta habitual de a expectativa é raiz de sofrimento? Que é se eu disser, não é, vai ficar muito melhor, mas depois na realidade não fico, porque aquele efeito é quase como como é que se chama? Um top-up, que é... há aqui uma proposta, né? Há aqui uma intervenção, neste caso é um medicamento, podia ser outra coisa qualquer, mas a seguir há um reforço, né? Com este poder da expectativa. Só que este reforço não vai ser suficiente para, se a estratégia proposta não for também minimamente eficiente, não é? Portanto, se não era só... Senão... Assim, eu quero muito, sabes o que eu noto em mim? Eu quero muito acreditar que isto é muito poderoso. Sim, olha, repara, eu como tu sabes, eu pratico e ensino hipnose. E a hipnose ajuda imenso numa série de condições médicas. Precisamente porque na hipnose, há quem chama a hipnose a arte da sugestão. É um pouco mais do que isso, mas se utilizarmos esse termo, esse chavão, não é? Na hipnose, esta manipulação da expectativa é muito cuidada, não é? E é acionada através de vários processos linguísticos, alguns muito subtis. Mas o objetivo, muitas vezes, é este, é entregar uma sugestão que a pessoa possa aceitar, sobretudo que inconscientemente possa aceitar, e que ative estes processos de cura, ou de melhoria, ou de mais energia, ou de mais esperança, ou o que é que seja. Sim. E nós todos temos sido sujeitos a essa hipnose, a essas sugestões e esta manipulação das expectativas desde muito pequeninos. Claro. Não é? Como diz a Peggy O'Mara, disse que a forma como falamos com as crianças transforma-se na sua voz interior. Não é? Nós reparamos isso, se nós observarmos as coisas mais frequentes que nós dizemos aos nós próprios, em princípio, conseguimos traçar para trás... De onde é que isto veio? De onde é que vem, não é? Aquilo que foi muito repetido e as expectativas que tiveram em relação a nós, aquilo que nos foi passado, não é? Está muito, muito presente ainda hoje, e lá está, transforma-se numa espécie de profecia autoproclamada. E o poder... Não é? O empoderamento acontece quando tomamos consciência disso, percebemos que até posso
mudar aqui um bocadinho esta minha voz interior. Posso dar outras sugestões, não é? Sempre com alguma cautela, Certo. porque esta linha de pensamento tem um perigo de que tu estavas a falar há pouco, né? Que é o perigo de eu achar que, através deste processo de manipulação das minhas expectativas, então tudo é possível. Yeah. Né? Tudo é possível. Mas é um bocadinho como se tivéssemos várias partes de nós, não é? Tu às vezes falas dos vários padrinhos, ou não, quem conhece o Internal Family Systems, há terapias neste sentido, não é? Que fala de várias partes de nós que se calhar não têm expectativas iguais em relação a nós próprios. Olha, uma das áreas onde eu acho que a maior parte das pessoas se consegue relacionar com isso é na área do amadurecimento, do envelhecimento. Okay. Que é, por um lado, o facto de nós vivermos crenças como quanto mais velho fico, menos energia tenho, quanto mais velho fico, mais cansado fico, quanto mais velho sou, menos força e flexibilidade tenho. O facto de nós darmos força a estas crenças, não é? O poder da expectativa está aqui a ser utilizado de uma forma que aparentemente não é muito interessante e que vai reforçar muitas tais profecias autoproclamadas, que é estás a ver. Né? Só que depois eu vejo o oposto, que é se eu cuidar suficientemente do poder da expectativa, então eu vou... A idade, o envelhecimento do meu corpo não vai ter nenhuma manifestação. É que a idade é só um número. É? E se eu mantiver uma mente jovem, o meu corpo mantém-se jovem. E isso depois às vezes cria quase umas dissonâncias cognitivas, que é uma negação das coisas que estão efetivamente a acontecer connosco, com o nosso corpo, com a nossa vida. E isso pode gerar muito sofrimento, não é? Ou acalentar essas expectativas. Porque, por muito que eu tenha esta expectativa, depois há o confronto com a realidade brutal dos factos. Não é? Mas se isto não basta querer voar e acreditar muito e ter essa expectativa. E ter essa expectativa de que vou conseguir fazê-lo, não é? Eu já te contei que uma vez me atirei pelas escadas abaixo, quando era pequenina, porque tinha a expectativa de que ia conseguir voar. E conseguiste? Não. Que tinha sonhado assim, era assim, tinha assim muito, muito, muito presente em mim e decidi, atirei-me pelas escadas abaixo. Como é que correu? Correu mal. Ou seja, estava a ter essa imagem. Ou seja, não manipulaste o poder da expectativa com força suficiente. Tinha mesmo a expectativa que ia... Era assim, a sensação era a mesma, é porque eu sonhava muito quando era miúda, sonhava muito, 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 que estava... Acho que muitos miúdos sonham isso, e adultos talvez também, que voava. Esse era assim muito, muito, muito recorrente. E pronto. Não acreditaste o suficiente. Não acreditei. Porque um dos efeitos de nós irmos, de começarmos a acalentar muito a crença de que tudo são crenças, né? E basta-me acreditar para depois acontecer, basta-me manipular positivamente. Se eu criar uma expectativa tão forte, tão forte, tão forte que vou voar, então vou mesmo voar. Isto depois, por inerência, se eu não conseguir voar é porque não acreditei o suficiente. Portanto, tenho que voltar e acreditar cada vez mais. Mas olha, tu assim, agora pergunta ao coach, não é? Do mundo de desenvolvimento pessoal, sem chavões, mas como é que podemos utilizar este expectation effect ao nosso favor? Olha, eu acho que o primeiro passo é sempre ganhar consciência de quais são as nossas expectativas. Não é? Quais são as expectativas que nós temos em relação, olha, à nossa alimentação, ao nosso exercício físico, ao nosso descanso. Aos nossos relacionamentos. Aos nossos relacionamentos, à forma como interagimos com as outras pessoas, aos resultados que vamos obter com os nossos comportamentos. Quais são as nossas expectativas? Eu acho que a primeira coisa é observar isso. Depois, perceber se a expectativa está a ser uma interferência positiva ou negativa com o processo de nós vivermos como realmente queremos e termos as emoções que realmente queremos sentir e termos os nossos resultados. A expectativa está a ajudar ou está a atrapalhar? Porque se ela estiver a ajudar, então quer dizer que estás a utilizar o poder da expectativa a teu favor. Por exemplo, o facto de ter... Olha, não estava a pensar sobre isso, porque
uma série que nós às vezes vemos no YouTube com os nossos filhos, que eles gostam muito, que é o Yes Theory, de que nós já falamos aqui no podcast. Yeah. Pá, são dois rapazes, ou dois ou três rapazes, e eles andam pelo mundo inteiro, metem-se nos sítios às vezes mais perigosos do planeta, e eles têm uma expectativa de que as pessoas são boas e vão ajudá-los. Yeah. E eles encontram sempre pessoas boas que os ajudem. incríveis em qualquer sítio. E tu dizes, mas isto quer dizer que eles só encontram estas pessoas? Não, eles também encontram pessoas que são desagradáveis, ou que são antipáticas, ou que não os querem ajudar. Só que como eles têm a crença de que vão sempre acabar por encontrar estas pessoas, eles continuam até a encontrar as pessoas espetaculares. Não é? E portanto, eu acho que nós... E também isso faz com que a expectativa deles se esteja sempre a reforçar. Esteja sempre a reforçar que, olha, estás a ver. Por isso, eu acho que há algumas expectativas. Se eu sair de casa de manhã com a expectativa de que, olha, eu hoje vou encontrar pessoas bondosas, eu hoje vão acontecer coisas fixes, vão acontecer aprendizagens, vão acontecer momentos mágicos, né? Vão acontecer coincidências, né? Vão acontecer sincronicidades, coisas com um significado profundo. Se eu tiver esta expectativa, é normal que eu depois, de entre todas as coisas que eu observo no meu dia, eu isole ou me foque em coisas que reforçam a minha crença. E eu posso considerar que isto é bom para mim. E até posso ter um momento de reflexão e dizer, ok, eu entendo que não há só coisas boas no mundo, óbvio, mas também entendo que o facto de eu me estar a focar nelas tende a aumentar a probabilidade delas serem vistas e reconhecidas por mim. Então isto é um mecanismo bom para mim. Portanto, eu acho que depois de observar as expectativas, perceber quais aquelas que realmente me estão a ajudar e continuar a ativá-las e a reforçá-las. Mas também perceber quais são as expectativas que estão a dificultar a minha vida. Estava aqui a pensar que as expectativas também está ligado, tu mencionaste aqui a palavra crenças, não é? As expectativas estão muito ligadas às crenças que temos. A expectativa é uma crença. É uma crença. Mas sim. também está ligada à confiança, a confiar que alguma coisa se esta vai acontecer, ou está a acontecer, ou é assim. O que é que faz com que... Não é? Porque parece também que há algumas pessoas que têm mais expectativas negativas, não é? Esperam que o pior é que vai acontecer, e outras pessoas que estão mais programadas, entre aspas, para que aconteçam coisas boas e positivas. Não é? As pessoas que esperam as coisas negativas parece que vivem mais, não é? Sim, lá está muito ligado aqui à ansiedade, não é? Ficam mais preparados para os cenários possivelmente maus, e que isso, não é? Aqui vivem mais, mas não necessariamente de forma mais agradável. Exatamente, e isso da teoria aqui, não é? Que isso cria alguma regulação, estarmos a prever, a termos expectativas negativas também, não é? Mas parece-me que há aqui um caminho intermédio que às vezes é difícil encontrar. Sim, e não há uma resposta linear para onde é que está a fronteira, até onde é que tu deves ir. Eu acho que isso é mesmo, é um processo de desenvolvimento pessoal, é de cada um poder observar em si quais são as suas expectativas e que impacto estão a ter, qual é o preço que eu pago por ter esta expectativa. Porque se calhar, se eu tiver a expectativa, por exemplo, eu vou fazer uma palestra, se eu ativar muito a expectativa de que isto vai ser difícil, vai ser duro, o público é muito exigente, provavelmente não vou gostar do que eu tenho preparado. Se isso gerar em mim depois um movimento de me preparar melhor, de estudar mais, de obter mais informação sobre o público, e isso tipicamente gera um resultado melhor para mim, então eu posso dizer, olha, às vezes é mesmo bom eu ter esta expectativa negativa, porque ela ajuda-me. Mas se isto só me provocar sofrimento, ansiedade e não mudar nada, porque depois não vou estudar mais, não vou me preparar melhor, vou fazer aquilo que eu ia fazer. Então, neste caso, esta expectativa só me traz desgaste. Né? E ela deixa de ser sustentável, não é? Só me está aqui a atrapalhar e até pode acabar por me ajudar a ativar o resultado que eu não quero. Não é? Lá está, por causa da tal efeito das profecias autoproclamadas e deste expectation effect. Né? Então eu acho que é deste estudo que cada um pode fazer que nasce depois a decisão de vou manter e reforçar esta expectativa ou vou procurar alterá-la e ter
criar expectativas diferentes. Aqui estamos, acima de tudo, a falar de expectativas sobre nós próprios, não é? E aquilo que é sugestionado são nós próprios. Mas o que alguns destes não sei se os estudos mostram isso ou não na realidade, mas é que a expectativa, essas com as crianças na escola principalmente, mostram de alguma forma que as expectativas que os outros têm em relação a ti também podem afetar a tua performance. Será por a expectativa do outro afetar a minha própria expectativa? Eu acho que é sobretudo isso, não é? Isso, não é? Por exemplo, se eu vou participar numa avaliação qualquer e a expectativa que me criam é o júri é super exigente, são intransigentes com todo e qualquer erro que tu possas cometer, não é? A expectativa que eu vou ter em relação à minha própria performance ou à nota que eu vou ter, ela vai ser afetada por essa expectativa que aparentemente os outros têm. Não é? Mas o que eu noto muitas vezes na parentalidade, por exemplo, os pais têm expectativas sobre o que os filhos conseguem ou não conseguem fazer, que são totalmente desadequadas mediante a fase de desenvolvimento da criança que tipo, se tem 2 anos e já devia entender... Tem 2 anos e acham que há uma forma que uma criança de 2 anos ela tem que aprender a lidar, a regular as suas emoções sozinha. Sim. Tipo, isto é um bocadinho como a gravidade, é um bocadinho como a razão de eu não ter conseguido voar, não é? Sim. A tua expectativa não vai superar as condições. Não vai superar as condições, os recursos que a criança tem na fase de desenvolvimento que ela se encontra. Neste caso, acho que existe aqui um risco de instalarmos as tais crenças / expectativas de uma autoexigência, uma voz interior muito crítica, por ter havido essas expectativas tão desajustadas em relação às minhas capacidades e eu me sentir incapaz e inútil e isso de se tornar a expectativa em relação a mim que não vou conseguir. Quando são coisas que acontecem porque foi essa a mensagem, que as expectativas que os meus pais tinham em relação a mim eram muito desadequadas, que isso depois faz com que eu desenvolva expectativas em relação a mim própria que me prejudicam muito. Vamos aqui, quando tu notas que há uma desadequação entre a expectativa e a realidade, não é? Nas redes sociais fazem-se muito esses vídeos, expectativa versus realidade. É verdade. A pessoa está, sei lá, a minha expectativa a fazer uma coisa qualquer é esta e depois a realidade é terrível por comparação. Quando essa desadequação existe, para onde é que vai a tua atenção? É a expectativa que estava desajustada ou é a realidade que está desajustada? Porque eu acho que aqui é que surge o grande problema. Porque eu até posso tenho uma expectativa em relação à forma como qualquer coisa acontece. Por exemplo, tenho a minha expectativa que a minha criança com 2 anos vai conseguir compreender não sei o quê. E depois eu explico-lhe e ela não compreende. Portanto, eu posso lhe dizer, ok, a minha expectativa se calhar está um pouco desajustada, deixa-me revê-la, ou até aprender a lidar com esta situação sem grandes expectativas e mais observando aquilo que é. Isto, em princípio, vai gerar um resultado interessante porque começo a utilizar o poder da expectativa a meu favor. Mas se eu mantiver a expectativa e achar que a realidade é que está errada, a criança é que está errada, não é? Aquela coisa lá fora é que está errada. Certo, portanto, a minha expectativa era que, por exemplo, eu ia beber uma chávena de café e ia ficar com uma energia incrível. E, na realidade, sinto-me super cansado. Então, se calhar, a expectativa de que o café que ia resolver a minha falta de energia é desadequada. Mas eu posso achar, não, está tudo bem com o café. O problema é a realidade. Ou seja, o problema sou eu e a forma como eu estou a não conseguir corresponder à expectativa. Eu acho que aqui utilizamos o poder da expectativa de uma forma negativa, que é para nos mostrarmos e sentirmos como desadequados. Né? Exato, faz muito sentido. E eu acho que aqui é que este efeito, este expectation effect, se torna particularmente nocivo, não é? Prejudicial. Ou seja, aqui a tua proposta de revermos, de examinarmos as expectativas, parece-me fundamental aqui neste processo. Sim, tanto observar o mecanismo da expectativa e depois observar qual é a adequação da expectativa àquilo que acontece. E se isto é bom ou é mau. Não é? E se for bom até posso reforçar um bocadinho, dizer assim, olha que engraçado. Por exemplo, quando eu me alimento desta forma, a minha expectativa é que isto vai ser bom para mim, que vou ter mais energia. E até, de facto, estou-me a sentir com mais energia. Então, olha, vou reforçar, está a ser bom para mim isto. Será que isto é um efeito só
daquilo que eu estou a comer ou é um efeito também da minha expectativa? Não interessa porque o resultado está a ser bom, então vou reforçar a minha expectativa. Mas se não está a ser bom, então vou rever a minha expectativa. Só que aí, como a expectativa está tão ligada a crenças, é que se torna complexo e difícil. Não é? Torna-se difícil mediante... Nós acho que aqui no podcast vamos muitas vezes ter ao mesmo sítio, que é... torna-se difícil se eu não tiver autoconsciência. Porque se eu sem autoconsciência, esta conversa toda que nós tivemos não faz efeito nenhum. Porque eu nem percebo a diferença. Não é uma expectativa, é assim que as coisas são. E, portanto, se as coisas não estão a funcionar como deveriam ser, então as coisas estão erradas. E eu acho que é aqui que eu vou ter mais problemas. Portanto, para quem nos está a ouvir, né, para quem esta conversa fez mais sentido, provavelmente são pessoas que já refletem habitualmente sobre as suas expectativas e que já estão a tentar usá-las a seu favor. Para quem é esta conversa um bocadinho mais novidade, okay, os próximos dias se calhar vão ser de reparar, ok, então isto foi produto da minha expectativa. Eu, de facto, eu tinha uma expectativa de que isto ia decorrer de determinada forma, ou de que este comportamento ia gerar um determinado resultado. Não é? Eu vou dar assim um último exemplo que é mesmo, para quem pratica desporto, acho que é óbvio, não é? Que imagina que eu tenho a expectativa, estou a jogar pádel, e que se eu fizer o movimento do serviço de uma determinada forma, a minha expectativa é que isto vai correr bem e vai ser um bom serviço e vou criar dificuldades e vou ganhar o ponto, não é? E eu vou lá e faço uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e o resultado que eu obtenho é o contrário daquela que era a minha expectativa. O adversário consegue facilmente responder e até ganha vantagem com o meu serviço, não é? Eu posso manter-me ligado à minha expectativa e posso jogar sempre assim, não é? Os adversários agradecem, não é? Ou então posso dizer, aqui há uma desadequação, aqui a minha expectativa não estava a ter certo com o resultado. Deixa-me mudar aqui a expectativa e eventualmente mudar também o comportamento. Porque se a minha expectativa mudar em relação àquele comportamento, provavelmente isso vai me levar a mudar o comportamento em si. Vais servir de forma diferente. Vou mudar isto. Não é? Vais mudar a estratégia, não é? Sim, só que às vezes nós, se não pensarmos muito sobre isso, estamos tão agarrados àquilo, sabes? E isto parece um exemplo parvo, mas há um tipo contra quem eu jogo às vezes, nos torneios de pádel que faço, que ele faz o serviço sempre da mesma maneira. Sempre. Desde que eu o conheço. Serve com muita força. E aquilo é ótimo para a equipa adversária. É ótimo. A expectativa é que ele vai sempre fazer aquele serviço. Sim, mas porquê é que ele continua a fazer uma coisa que não funciona para ele? Eu acho que é porque ele nunca para refletir qual é o impacto que isto realmente tem. Eu acho que ele está tão ligado à expectativa de que isto é bom para mim. Este é um bom serviço. E isto é um bom serviço que não para a dizer, mas se é um bom serviço devia ter um determinado impacto. Tem o impacto contrário. Eu não me importo, ele continua a fazer isso. É o que eu já estou à espera que ele faça. Exato. Ou seja, podemos concluir que expectativas podem ser a raiz de sofrimento ou não. Estamos a refazer aqui a afirmação? Sim, nós estamos as expectativas estão na raiz de sofrimento. Ou seja, quando tu sofres, quase sempre é porque tinhas uma expectativa que é desajustada. Mas há situações onde a expectativa não vai gerar sofrimento. Até pode gerar uma coisa boa para ti. Quer dizer, as expectativas podem gerar bons resultados. Podem gerar bons resultados. E aí podemos até reforçá-las. Certo. Sim. Ou seja, já não podemos dizer mais cedo ou mais tarde vão gerar sofrimento. Estás a estragar o clichê. Sim, pois é. Mas quer dizer, no dia em que gerarem sofrimento é hora de as rever. É isso. Acho que é mais isso. Sim. Acho que é um bom tema para quem nos ouve comentar connosco, enviar-nos uma mensagem no Instagram, fazer um screenshot e acrescentar lá o que é que acha sobre a expectativa. Aliás, vou gerar a expectativa boa, positiva, de que muitas pessoas vão fazer isso. Vou gerar a expectativa de que pessoas que vão ao Spotify ou ao Apple Podcast e põem lá umas estrelinhas, 5 preferencialmente, e escrevem um review, não temos falado disso há muito tempo, e mais importante ainda que coloquem a subscrever tanto no Spotify como no Apple Podcast ou outros, que isso faz uma grande diferença. Eu tenho a expectativa que eu passo, pelo menos, uma grande diferença aqui para nós e as pessoas a que chegamos. Sim. E digam-nos o que acharam aqui sobre a nossa conversa e sobre este tema, sobre o poder da expectativa. Exatamente. Sim. A minha expectativa é que estas conversas contigo são sempre muito fixes
e a expectativa mais uma vez foi cumprida, pelo menos para mim. Sim, é giro. Sabes que estava a pensar nisso, porque nós já revelámos isso antes. Nem sempre, quando chegamos aqui, estamos nos nossos melhores momentos. Mas a minha expectativa é sempre, quando me sento e começo a falar, que acontece aqui alguma coisa que faz com que... Tão fofinha. Hoje, por acaso, estava um bom momento quando nos sentamos já. Mas às vezes não é. E muda. A minha expectativa é que a energia se torne a energia de Podcast IVM. Vamos deixar as pessoas irem embora, Mia. Está bem. Sim. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos.